expectativa que ano que vem, 24, a gente tenha um déficit primário neutro, né? Zerado. Fica naquela questão, né? Hoje, até um dos argumentos de muitos gestores para o dólar continuar para baixo é que nós temos hoje uma balança comercial que deve continuar sendo forte, carregada por exportação, principalmente commodities. E que a gente vai conseguir atingir o tão sonhado soft landing, naturalmente as condições financeiras elas vão se afrouxar. A bolsa sobe, a curva de juros fecha, o dólar cai. Se as condições financeiras se afrouxam, isso organicamente gera mais inflação. Então ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. E aí, por conta disso, a nossa opinião aqui é que a médio prazo vai ter que ser olhada a relação de gasto. Então, dia 25 de agosto, começando mais um bate-papo de mercado. Eu, Thiago Pedroso, meu querido sócio Rafael Wurzman, blogueiro, que gosta de falar com vocês. Você tá demais, hein, Pedroso? Antes de você falar aí de Brasil, que tem bastante coisa, eu queria passar uma pauta, galerinha, do que a gente vai estar abordando hoje, tá? Hoje saiu IPCA 15 no Brasil, que veio acima do esperado. O Powell falou, né, no simpósio de Jackson Hole, conferência importantíssima que acontece uma vez por ano. No ano passado, quando ele falou, houve uma derrocada das bolsas, né? Eu já entro mais em detalhes para vocês daqui a pouco, como o mercado, enfim, precificou esse comunicado. A gente teve também resultado da Nvidia, né? Nvidia, a imbalável, né? Enfim, que resultado fenomenal. Companhia com 1,2 trilhão de dólar de market cap, entre as 5 maiores dos Estados Unidos e, me arrisco a dizer, do mundo, Pedroso. Bola tá contigo, meu amigo. Boa. Então vamos lá. Semana ela foi importante aqui para o Brasil porque nós tivemos a aprovação finalmente do arcabouço fiscal. Então o arcabouço ele foi decidido ali a aprovação dele no Congresso essa semana. E aí o arcabouço fiscal, que em linhas gerais a gente já deixou bastante claro como ele funciona, mas ele depende muito do aumento de receita do governo. O que é muito difícil ficar de pé, né? Já que é difícil às vezes o governo conseguir tirar receita de um determinado setor, subsídio, enfim. E aí, por conta disso, a nossa opinião aqui é que a médio prazo vai ter que ser olhada a relação de gasto. Então, o próprio Lira já trouxe esses dias atrás, falando que vai ser muito importante a aprovação, por exemplo, de uma reforma tributária. Tributária não, reforma administrativa, que aí sim você teria ali um ponto para você começar a reduzir essa o gasto seria do show, governo. né, Pedroso? Essa semana aumentaram em 9% o salário dos servidores públicos, né? 9%. E aumentaram em 9% em uma sessão que demorou 9 minutos no Congresso. É difícil julgar, nós sabemos que temos ali os funcionários públicos que têm um salário muito alto, mas você tem uma baixa funcionário público que tem um salário menor. Perfeito. E eles também estavam com um reajuste represado de algum tempo, inflação correndo solta. Então, é sempre olhar os dois lados da moeda, mas no fim do dia, a questão é quão eficiente é o direcionamento desse recurso, né? Tem setores, funcionalismos e funcionalismos. Então, acho que a reforma administrativa traria um pouco mais de clareza nesse sentido. E quais são as fontes, Pedroso, que hoje o governo visa aumentar a arrecadação? Eu sei que mudou, né? Aquela MP que visava tributar as offshores, agora isso vai virar projeto de lei, tem a questão de tributar fundos exclusivos, né? A tributação também de apostas esportivas, que imagino eu que seja um caminhão de dinheiro, né? Imagina, não é tanto, não é tanto. Pô, legaliza os cassinos aqui no Brasil e tributa eles. Assim, não. A gente está falando de aporte esportivo online inicialmente, né? A legalização de enorme cassino não isso está também, no né? radar por enquanto, embora a gente saiba que Eu vou existe fazer um bastante projeto aqui. de lei para isso. Saiba que existe bastante, São Paulo ainda não tem. Mas qual que é o ponto, né? E até voltando a te falar disso, essa semana também foi aprovado, já tinha sido feita uma MP lá atrás, quando é feita uma MP, uma medida provisória, existe ali um prazo do qual o Congresso precisa aprovar, senão cai essa MP. Então o governo tinha aumentado o salário mínimo e ele tinha alterado ali o reajuste da tabela de R positivamente para o contribuinte, né? E aí, como caiu a MP agora, o Congresso foi lá, aprovou e agora ele precisa dar um jeito de arrumar a receita. E aí entra o primeiro ponto. O governo estava contando que ia ser através da tributação de offshore, não conseguiu rodar, e aí um ponto que é mais fácil aqui é ele tributar fundos exclusivos. Então hoje provavelmente deve ser editada uma nova MP aqui para tributação de fundos exclusivos. Isso daqui você, telespectador, não afeta possivelmente boa parte das pessoas que têm investimento, porque fundo exclusivo são aqueles fundos que são criados para um cara que tem muito dinheiro. Normalmente o mínimo são 10 milhões para você ter fundo exclusivo. E aí você aloca todos os seus recursos em um único fundo.
fundo multimercado, ação, renda fixa, tudo no único fundo. E aí a grande vantagem disso é que esse cara não tem tributação até o momento do resgate. Ele tem o que a gente chama de diferimento fiscal, pessoal. E a gente sabe que multimercado e fundo de renda fixa tem come cotas, né? Então mesmo se você não vender o fundo, você paga sempre maio e novembro, né? Os 15%. E aí, para especificamente esse ano, quem for decidir entrar na regra que vai ser ditada no SMP, ele vai ser obrigado a pagar um imposto referente ao que tem acumulado. Ainda não foi decidido, o governo quer dar a opção do cara pagar 10% e já encerra aqui, e aí ele começa do zero, e aí você começa a ter um come-cotas nesse fundo. Perfeito. E o Congresso quer baixar essa taxa para 6%, mas aí isso geraria o recurso necessário para esse primeiro ponto, né, que é uma necessidade do orçamento. E aí, além disso, tem algumas outras medidas que estão lá para tentar ser aprovadas. Então, a tributação de offshore, a gente tem essa que a gente acabou de falar, tributação de fundos exclusivos, tributação de apostas esportivas, a alteração do voto de qualidade do CARF, que vai dar para o governo o poder de votar em matérias, né, a favor do governo tributário, discussões jurídicas, litígios, e possivelmente ali é onde tem um grosso de receita. Então, tem alguns pontos que deve adicionar receitas. Ontem o líder do governo na Câmara falou em número de aproximadamente 205 bilhões para esse ano, que o mercado acha superestimado, e aí entra o ponto que possivelmente vai ser necessário corte de gastos do outro lado, que por enquanto o governo não quer assumir. Ele só está indo para a linha e o arcabouço, Pedroso, a premissa base aqui, né, e o objetivo é que ano que vem, 24, a gente tenha um déficit primário neutro, né, zerado. E aí, em 2025, a gente vai ter um superávit primário de 0,5%, né? Eu sei que isso não vai acontecer. Você sabe que isso não vai acontecer. Todo mundo tá vendo aqui, a gente, sabe que isso não vai acontecer. Aí parece aquela cena, né, de Narcos, né? La garantia sou eu. Né? Assim. O que é isso? Você acha sonhador ou não? Porque eu acho que não acontece. Depende de condições que vão além das condições internas, né? Se o preço de commodity continuar alto. Então, tem outros fatores que poderia ajudar muito. A gente tem uma perspectiva que não vai acontecer. Mas eu vou ser sincero também que o mercado ultimamente não acerta tanto, né? Até semana que vem eu trago aqui, né? O quanto que o mercado errou previsão de PIB, inflação nos últimos 3, 4 anos. Então, assim, é bem provável de acontecer de fato. O governo provavelmente deveria seguir numa linha de corte de despesa para que consiga fazer isso se tornar realidade, mas o mercado já sabe disso, então isso é positivo se você for pensar para preço de ativo. O mercado já está colocando na conta que não vai acontecer, ainda assim o mercado vê o arcabouço como uma opção razoavelmente viável, então no geral se acontecer vai ser muito positivo, se não acontecer é o que o mercado já acha, então já estaria no preço, mas de fato é difícil conseguir zerar o superávit o ano que vem, mas depende das condições externas, e aí eu vou mostrar até um pouquinho disso aqui, porque que pode depender das condições externas. Aí, mas antes de falar, saiu o IPCA 15 hoje, né? A prévia da nossa inflação oficial veio com 0,28 de alta, e aí eu subi aqui um gráfico, você pode ver que começou a inclinar para cima, a gente já vinha comentando que deveria ter revisão de expectativas. Essa especificamente tem dois motivos. Uma é o aumento do preço de combustíveis, que já começa a bater aqui. E a segunda foi a queda da isenção da venda de veículos, daquele programa do governo, né? Mas um ponto positivo aqui foi que o setor de serviços continuou caindo. A inflação do setor de serviços continua em queda do mês passado para esse mês. Então, no geral, já está sendo esperado que a inflação esse ano vai ser... Mas fez um precinho hoje na bolsa, esse dado acima do esperado, não? não? O que está fazendo preço na bolsa, sim, mesmo. é o dado, mas é mais lá fora do que o dado em si. Não era... Assim, foi um pouco acima do esperado, mas não é algo que mexe tanto com a questão de serviços, né, que é mais enraizada, que é o núcleo, como você comentou, se veio positivo, me parece que, enfim, não é motivo para tanta preocupação assim. Não, a curva de juros não está estressando tanto. Okay. Eu acho que o cenário, por enquanto, está sendo acompanhando as bolsas lá de fora. E outro motivo, que aí é o que eu vou falar agora, que já entra naquela parte do arcabouço, né? Investidores estrangeiros tiraram aqui 1,6 bi da bolsa na última sessão de quarta-feira. Eu subi um gráfico aqui, você vê os últimos dias praticamente todos de resgate de investidor estrangeiro. Já são ali aproximadamente 11 bi, quase 12 bi de resgates nesse mês. A gente tinha tido ali quase 24 de entrada, então está saindo praticamente metade da entrada do ano esse mês. Saiu da bolsa, o fluxo, eu estou subindo aqui também um gráfico que mostra o fluxo cambial. O fluxo ficou negativo semana passada, então agora de fato teve um fluxo financeiro negativo com saída de recursos. Aí não dá para dizer se é investidor, se é empresa mandando dinheiro para fora, mandando lucro, subsidiária lá de fora mandando lucro. Então não dá para ter uma convicção do que é, mas o fluxo foi negativo.
Mas aí tem uma condição, uma questão aqui, né? Eu estou subindo aqui, aí nesse gráfico vocês podem ver ali na primeira tabelinha, mostra o fluxo comercial e o fluxo financeiro. O fluxo financeiro esse ano, na verdade, ele está negativo, está em 16 bi negativo. A gente teve mais saída por via financeira do que entrada. Quem está carregando o nosso fluxo cambial positivo é comercial, que é basicamente exportações aqui. O grosso é exportações. E aí a gente fica naquela questão, né? Hoje, até um dos argumentos de muitos gestores para o dólar continuar para baixo é que nós temos hoje uma balança comercial que deve continuar sendo forte, carregada por exportação, principalmente commodities. E isso, Pedro, acontece muito porque, né, os preços das commodities têm patamares, né, historicamente elevados. Eu queria trazer um dado aqui, pegar esse gancho e te fazer uma pergunta. Olha que coisa interessante, pessoal. Pode subir aqui, produção, gráfico para a galera. Se a gente pega o EWZ, que é a Ibovespa em dólar, negociada na Bolsa de Nova York, e compara ela com o S&P 500, que é a Bolsa Americana, de 2002 a 2008, o EWZ, Ibov em dólar, deu S&P mais 54% ao ano. Então, 6 anos, o nosso índice, né, teve uma outperformance de 54% frente à Bolsa Americana e deu um total return ali de mais de 1000%, né, em dólar, em 6 anos, né, isso composto, tá? E eu te pergunto, Pedroso, esse foi o período, né, 2002 a 2008, que a gente viu o mandato Lula 1, super ciclo de commodities, enfim. Você acha que esse ciclo, né, ele pode se repetir, talvez não na mesma magnitude, mas a tendência, né, de ter uma outperformance de Brasil frente aos Estados Unidos, porque em 2010 a gente viu que isso acabou e ficou uma década perdida, digamos assim, lateralizada, enquanto a bolsa lá fora só subiu, puxada pela narrativa de tech e estímulos pós-2008, né, pós-grande crise financeira global. Assim, eu acho que lá foi um período muito específico que a China puxou esse crescimento e não vejo a China crescendo nesse mesmo ritmo nos próximos anos. Então, difícil a gente imaginar que vai acontecer esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros países ascendendo aí, por exemplo, a Índia, que é um gigante, que vai consumir commodity. A gente talvez olha muito a commodity mineral, por exemplo, minério, mas quem está puxando a nossa balança atualmente, lógico que a commodity mineral está num patamar legal e está ajudando, mas quem cresceu muito e deve continuar crescendo é o setor agro. Porque o mundo precisa comer e cada vez mais o Brasil está se tornando o celeiro do mundo. Walter Maciel, hein? Copiou do nosso último entrevistado aqui no Com Critério. Exatamente. Então, assim, cada vez mais o Brasil ele está tendo uma relevância global em produção de alimentos e eu acho que isso não vai mudar. Então, eu acho que esse cenário para a nossa balança comercial é positivo, né? E a gente vai ter também uma outra questão, que aí eu acho que isso a gente já conversou, né? O que aconteceu foi, depois de 2008, nunca se viu colocar tanto dinheiro na economia do lado americano como aconteceu. Então, como que você concorre com um país como os Estados Unidos, com crescimento que foi puxado, de certa forma, artificialmente? Mas não é só isso, né, Pedro? A capacidade intelectual dos Estados Unidos de conseguir gerar inovação é muito acima do Brasil. E é por isso que a gente tem as maiores empresas do mundo situadas lá. Sem dúvida. Mas, sem o caminhão de dinheiro, financiamento baixo. Com certeza. O mundo inteiro financiou os Estados Unidos sempre com taxa de juros negativa. Sem isso daqui, as coisas não Isso juro real, tá, galera? Juros real, exato. A diferença entre inflação e a taxa de juros americana. Sem isso daqui, sinceramente, eu não acredito que os Estados Unidos teria tido toda essa performance tão positiva assim, né? Foi muito fácil, por exemplo, para uma Amazon captar dinheiro pagando 1%, 2% ao ano e investir em qualquer lugar do mundo ganhando dinheiro. E os investidores não tinham custo de oportunidade para esperar, né? Eles estavam dispostos ali a pagar para ver, digamos assim, porque os juros eram próximo de zero. Pô, se a empresa não gera lucro hoje, eu não tenho esse custo, né, de deixar meu dinheiro aplicado lá frente à renda fixa. Hoje eu tenho custo para esperar. E a grande questão aqui no relativo, como você concorre com isso, né? Então você viu o mundo inteiro acabando enviando fluxo para esse tipo de lugar que é muito mais seguro. Acho que as coisas devem mudar pelo momento. Os Estados Unidos vai ter que fazer um ajuste fiscal. Então, assim, a tendência é que a taxa de juros comece a subir mais lá, vai ficar pelo menos num patamar relativamente mais alto do que era. Então, acho que sim, a gente teria, além da questão de commodity ajudando o Brasil, talvez uma questão do relativo. E, por fim, é difícil, né? A gente está olhando o Brasil e sempre falando, pô, mas tem um monte de problema político. O Brasil evoluiu de uma forma, na minha opinião, muito importante nos últimos 10 anos, praticamente. Eu diria nos últimos 8 anos, né? Principalmente desde o mandato do Temer. Muitas reformas estruturais muito importantes,
marcos como a do saneamento, setor de portos, reforma administrativa não, perdão, reforma previdenciária, agora tributária, tem muita coisa que aconteceu que transformou num país muito melhor do que era lá atrás. Então isso eu acho que coloca o país num caminho bem positivo a médio prazo, tudo mais constante, se não houver uma crise que estoure o mundo inteiro, né? A gente deve seguir um momento positivo. Então, isso eu não mudo de opinião. Só pra gente não estender, vamos lá. Essa semana também foram anunciados os novos membros do BRICS, né? Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia e Irã. Sinceramente, BRICS, ele é bem irrelevante. Eu acho que nem os países que estão lá dentro levam muito a sério. Pô, a Dilma não é a presidente do banco do BRICS? Como é que então, funciona isso? Ainda bem, que aí ela fica bem longe. Aí, assim, nem quem tá lá dentro leva muito a sério. Então, é uma notícia legal de se falar, mas eu acho que é ruim pro Brasil, na verdade. E o Pedroso ia fazer uma piada aqui, a gente teve que barrar ele, tá, galera? Se vocês quiserem saber, depois chama ele no privado aí, quem é cliente, etc. Uma piada boa. Isso aí é melhor. A gente tá num mundo que, se a gente, dependendo do que falar, a gente é cancelado e tudo. Então é bom evitar algumas coisas. Mas a piada não é tão pesada assim, fiquem tranquilos. Tranquilo. É uma piada bem tranquila. Mas enfim, aqui a gente já tem, eu acho que é ruim no fim do dia, né? A gente tá colocando um país como o Irã, né, que a gente sabe os problemas que ele tem com os Estados Unidos, do lado do Brasil ali. Eu não vejo isso como positivo. E aí, só por terminar aqui falando de China, né? Eu estou subindo aqui a variação da bolsa chinesa desde que ela iniciou o ciclo de queda. Você vê que ela caiu bastante desde o topo dela e não sobe, né? O Brasil ainda, a gente teve aqui uma melhora. A gente viu o topo foi em 2021, é isso? 2021. A gente tem ali aproximadamente uns 30% para 40% de queda desde então. E aí, o que influencia o Brasil no fim do dia? É commodity. A agrícola está indo bem, porque o mundo está cada vez mais precisando de se alimentar, né? Então, a gente está tendo um movimento. Para o minério, que eu acho que é o nosso principal problema da China, as coisas estavam um pouco mais estranhas, né? Aí eu estou subindo aqui um gráfico de consumo de produção de aço, né? Vergalhão, construção civil e etc., você vê ali que o período de 2023 ele é praticamente o menor consumo dos últimos 5 anos. Mesma coisa de produção de aço na China, né? A gente teve ali no máximo em 2019 uma produção equivalente, mas no geral está muito abaixo da média. Então isso pelo menos deve manter o minério num patamar um pouco mais para baixo. Embora está segurando super bem, né? O minério ainda está acima de $100. E por fim, aqui, estoque de minério de ferro lá nos portos chineses, pelo menos esse caiu bem recentemente. Então, acho que isso é um dos motivos para o minério acabar não tendo uma desvalorização tão acentuada por conta desse cenário. E Pedroso, até legal a gente falando de China, saiu uma matéria bacana, um research de uma companhia chamada Gavankol, que foca bastante em país emergente, e a Brazil Journal resumiu, né? O fundador e CIO dessa casa de research comentou a sua perspectiva de China. E ele fala que talvez a mídia esteja, enfim, valorizando demais nessas informações negativas que saem lá, que não está tão ruim quanto a gente imagina. E a gente pode olhar isso por alguns indicadores, um dos principais sendo as ações bancárias chinesas, né, dos grandes bancos lá. Você pega os últimos 12 meses, essas ações subiram 6% em moeda local, tá, galera? Em yuan. E geralmente, né, uma queda no setor financeiro precede algum tipo de estresse de crédito, né, enfim, algum tipo de evento ali, cisne negro. E não é o que de fato vem acontecendo na China. E tem alguns outros fatores importantes. E queria saber a sua opinião, Pedro, como você acompanha muito. Você acha que talvez essas matérias de Bloomberg, CNBC, Valor, trazem ali tanta negatividade que a gente às vezes fica um pouco cego? Eu não tenho dúvida que porque assim, você pega, por exemplo, o PIB chinês. O PIB chinês, o ano passado, foi por volta de 17 trilhões, alguma coisa assim. Os caras vão crescer 5% ao ano, né? 4%, 5% esse ano, o ano que vem. A China está crescendo praticamente 1/4 do nosso PIB em um único ano. Em 4 anos, ela adiciona um Brasil de PIB na economia. Falar que isso é ruim... Pô, a China não cresce como cresce antigamente, a régua subiu. É fácil você crescer com um PIB de 1, 2, 3, 5 trilhões, 10%. Agora você crescer com um PIB atual, um crescimento tão rápido. Então, assim, de fato, acho que a China vai entrar num período de crescimento menor. Tem riscos lá, com certeza, setor imobiliário, demográfico. Mas a China ainda está seguindo um movimento de crescimento constante ao longo do tempo. E aí você vê vários outros dados lá não são tão ruins. Então, assim... De fato, eu acho que é um período, se não houver nenhuma grande crise imobiliária, eu acho que a China ainda está super saudável, na minha opinião. Eu acho que sim, que tem um exagero enorme
mas a retórica do mercado às vezes pode ser muito demorada, né, de mudar de lado. Então esse é o grande ponto aqui, né? Mas até eu coloquei o gráfico da China, porque até uma coisa que eu queria perguntar para você. E aí eu já digo minha opinião antes. China é uma oportunidade? Eu acho que sim. Eu acho que a China é uma oportunidade de alocação dentro de uma carteira diversificada. O que você acha, dado o preço, tá? Dado o preço, olhar por essa Pedroso, ótica. eu acho que faz sentido manter uma exposição baixa, porque eu, Rafael, por exemplo, não confio no governo. Acho que é um minuto uma canetada ali influenciar e o barato ficar ainda mais barato, tá? Então, enfim, a longo prazo, ter um pouco de China, talvez dentro de um índice de mercado emergente, né, que a China é mais representativa, eu acho interessante. Mas uma exposição pura à China, não sei se me agrada muito, tá? Sendo super honesto. E isso eu digo por experiência própria, né? Eu, por exemplo, Rafael, né, carrego aquele ETF K-Web já há 3 anos, né, que é o ETF de ações de tecnologia na China. E tô perdendo 20% há 3 anos. Enfim, não sei quão longo prazo eu teria que aguardar. Te confesso que pessoalmente fiquei um pouco desanimado. Sigo carregando ele em carteira, é muito pouco no meu portfólio, não vendi. Enfim, não gosto de ser mão de alface, né? Comprei ali atrás justamente porque eu era convicto com uma tese e quero ver se isso vai de fato se desenrolar ou não. Mas vamos lá, Pedroso. Vamos Minha lá. parte agora, que até então foi só seu show, né? Eu vou Vai falar rápido que já tá longo Não, o vou ter que negócio. falar rápido. Eu recebi essa imagem agora, Pedro, diretamente dos jornalistas na Bloomberg. Eles confirmaram que era o Powell chegando pro simpósio de Jackson Hole, tá? E é uma brincadeira aqui, pessoal, que ele tá montado num urso, tá? É uma imagem gerada por inteligência artificial para fazer jus, né? Enfim, ao resultado da Nvidia, que vende a matéria-prima para essa imagem ser gerada. Daqui a pouco eu falo um pouquinho dela. Mas comentando aquilo que aconteceu hoje, né? O nosso querido Jay Powell falou no simpósio. O simpósio é um evento anual cujo economistas, banqueiros centrais, acadêmicos, pessoas de extrema importância participam. E o tema desse ano foi o seguinte: mudanças estruturais na economia global. Muito se esperava de uma discussão sobre o juro de equilíbrio nos Estados Unidos, aquele juro que a economia nem aquece nem esfria, né? Enfim, consegue se ir com velocidade de cruzeiro e seria o ponto, né, para a gente atingir a longo prazo. Dado esses efeitos de desglobalização, descarbonização, demografia e por aí vai, muitos economistas falam, né, que esse juros deveria ser mais alto do que ele foi nos últimos 10, 20 anos. O Powell hoje não comentou sobre isso. Ele decidiu manter aquela retórica dele, né, de inflação, mercado de trabalho e aperto monetário. E Pedroso, ele falou e nada disso. Pelo menos no meu ver, tá? E nada de novo, de fato. O que ele falou? Que a inflação segue acima da meta, que eles vão ser duros se necessário, que uma nova alta de juros está no radar se a economia seguir pujante do jeito que está. O mercado hoje está precificando uma chance de 45% de um novo aumento de 25 pontos na reunião de novembro do Fed. Então tem setembro, né? Enfim, mês que vem, daqui, se não me engano, 3 semanas. E aí vai até de novembro, né? E o mercado está dando mais ou menos 45, 47% de chance para que venha esse novo aperto. Se a gente fosse olhar um mês atrás, né? Enfim, estava bem menos essa probabilidade. Em um primeiro momento, Pedroso, o mercado manteve o seu ritmo de alta, tá? Ontem a gente teve um sell-off na Bolsa Americana no final da tarde, né? Até porque as ações da Nvidia perderam muita força, né? E hoje, enfim, tá no 0 a 0. A gente tá gravando esse vídeo, galera, 12:30, tá? Então até o fim do pregão muita coisa pode acontecer, mas parece que, enfim, afetou pouco, eu diria, a precificação dos ativos, esse discurso do Powell, porque ele seguiu muito a retórica que ele já vem falando nas últimas reuniões do Fed, tá? E qual que é a grande encruzilhada aqui? Se ele comenta, né, que talvez um corte de juros esteja próximo, que é benéfico que a gente está vendo em termos de inflação e que a gente vai conseguir atingir o tão sonhado soft landing, naturalmente as condições financeiras elas vão se afrouxar. A bolsa sobe, a curva de juros fecha, o dólar cai. Se as condições financeiras se afrouxam, isso organicamente gera mais inflação. Então ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. E ele está pecando pelo excesso. Tá? Para relembrar, Pedroso, em agosto do ano passado, foi quando o Powell desencadeou um sell-off, né, de bolsa. Por quê? Porque ele convocou o Paul Volcker para falar dele no simpósio, né? Ele falou, a gente não vai repetir o que, enfim, aconteceu na década de 70, né? Os erros que foi a inflação tá caindo e os juros seguir, né? E a inflação volta e tem que subir os juros de novo. Não, a gente vai manter esses juros altos até a gente ter certeza que a gente eliminou esse dragão. E citou, né, o representante do Fed, o dirigente Paul Volcker, que em 1980 jogou os juros em 20%, acabou com a inflação a custo da economia. E quando ele citou esse nome, naturalmente o mercado não gostou porque falou, opa, esses caras vão jogar a gente numa recessão, né?
ele entra para esse simpósio, Pedroso, com uma posição muito mais privilegiada. Porque até então a inflação vem caindo, né? Saiu de 9, hoje tá o quê? 3,5%, e a economia tá bombando. Pra vocês terem ideia, galera, a previsão do Fed de Atlanta, que tem aquele modelo que mede em tempo real o crescimento do PIB desse trimestre, é de 5,9%. Quando a gente falou na semana passada, era de 5,8%. O que saiu? Dados fortes do mercado imobiliário, né? E então, enfim, vamos ter que aguardar para ver, mas eu diria que o risco, né, desse aperto monetário ser retomado com uma nova alta de juros é uma economia muito pujante que leva ao mercado de trabalho também muito apertado, tá? Indo aqui pro lado corporativo, galera, e eu queria compartilhar com vocês o produto que a NVIDIA vende. Não sei se todos viram, mas produção, sobe aí. Esse é o GPU. Esse é o Graphic Processing Unit. A NVIDIA, ela vendia isso 5, 7 anos atrás, majoritariamente pro segmento de gaming. Aquele videogame do Call of Duty, do Spider-Man, o FIFA que você joga com seus amigos, é isso que faz o gráfico ficar bacana, é isso que faz rodar na velocidade que roda, né? É isso que melhorou a qualidade dali, da gente estar interagindo, né, com os videogames. E nos últimos anos, a NVIDIA, Pedroso, ela vem migrando a sua receita para o segmento de data center. Os maiores clientes dela são Alphabet, Meta e Microsoft, as Big Techs. Por quê? Porque essas Big Techs precisam desse chip da última geração para conseguir empoderar o seu sistema de nuvem e conseguir rodar os seus algoritmos de inteligência artificial. Então eu diria que o que a gente está vendo aqui, esse chip, é o petróleo, digamos assim, para talvez essa nova revolução industrial que nós estamos vivendo. Uma nova era da computação. E agora eu cito Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, que falou, né, nova era da computação no seu resultado trimestral, e ele prevê que as empresas, né, as Big Techs, vão gastar $1 trilhão para atualizar os seus data centers, né, justamente para conseguir operar algoritmos de inteligência artificial a todo vapor. Pensa, Pedroso, que para rodar o ChatGPT, né, aquele, enfim, algoritmo que responde perguntas, faz Excel, né, todo mundo deve saber o que eu estou falando. Precisa de 30 mil desses. Caramba. 30 mil desses chips aqui para rodar, tá? E, enfim, o Jensen Huang acredita que boa parte dessa oportunidade de $1 trilhão ele vai conseguir capturar, né? Agora, sendo objetivo, como é que foi o trimestre? Aquele famoso beat and raise quarter, tá, galera? Superou com folga as estimativas dos analistas referente ao último trimestre e o mais importante, aumentou o guidance, né? O mercado esperava 12 bi no terceiro tri, ele deu 16 bi. 30% acima do que o mercado esperava. E já vinha sendo revisado para cima, né, essa receita e consequente lucro da NVIDIA. Não é à toa, e eu quero subir esse gráfico pro pessoal, que o preço-lucro da empresa vem caindo nas últimas semanas, mesmo com o rally que a gente vem observando. O que quer dizer isso? O lucro, né, as revisões positivas, estão sendo maiores do que a caminhada, né, da ação, né, a valorização do preço em si. O que leva, naturalmente, a uma precificação mais barata, digamos assim. Hoje a NVIDIA negocia 39 vezes lucro. Em abril ela estava negociando a 65 vezes lucro. Pra vocês terem ideia como foi revisado para cima a expectativa futura de rentabilidade. E Pedroso, outra coisa importante. Chuta com a margem líquida de NVIDIA. Perto de uns 50%, né? 46%. Então a gente está falando que eles geraram 13 bi de receita e 6 bi de lucro líquido. Se a gente coloca isso frente ao mesmo período do ano passado, é um aumento de 10 vezes. Né? Então é muita coisa, tá, galera? É uma ação que nos parece cara. Eu acho que a gente já comentou aqui, né, que eu e o Pedro, a gente não tem coragem de comprar a esse valuation, porque basta uma coisinha dar errado que vai gerar um sell-off, mas os caras estão honrando e superando tudo e todos, né? E legal também comentar que, pô, essa narrativa de só porque tá caro não comprar, será que é a mais adequada? Coisa boa na cara? O Warren Buffett que o diga, né? Porque ele comprou a Apple e já era cara e continuou ficando cada vez mais cara. Coisa boa não é cara? Fica a pergunta aqui para todos, tá? Reflexão. Só para acabar com essa parte de NVIDIA, olha só, galera, pós-resultado. Todas as casas, HSBC, Bernstein, BofA, Citi, JP Morgan, Wedbush, Wells Fargo, todas as casas praticamente que cobrem a empresa, revisaram para cima o preço-alvo. Hoje o maior preço em Wall Street é $1.100 a ação. Ela tá mais ou menos $500 hoje, tá? Então tem analista prevendo que ela pode mais do que dobrar, depois de já triplicar em 2023, tá? Caramba.
E aí, Pedroso, sendo rapidex aqui, tá? E falando um pouco de juros, né? E o seu impacto na precificação de ativos financeiros de risco, eu acho muito importante a gente observar o juro real americano, que hoje roda acima de 2%. Eu queria que vocês vissem esse gráfico aqui, essa boca de jacaré. O que a gente está vendo aqui? O eixo está invertido, tá, galera? O juro real ano passado, nos Estados Unidos, né, começo de 22, estava menos 1%. Né? Isso foi ajustado em 300 pontos, agora está mais 2%. E você pode ver que o valuation das empresas não foram tão afetadas assim. Né? Esses dois gráficos, essas duas curvas não andaram, pelo menos em 2023, muito correlacionadas. Os valuations expandiram, enquanto o juro real também se expandiu, que é algo que deveria ser o inverso, se a gente pega o livro texto de economia. Aí a pergunta que eu faço, a reflexão, é que essa boca de jacaré, ela é sustentável ou não? Né? E aí eu acho que a gente tem que levar em consideração a questão da inteligência artificial. Não tem como não levar, porque se eu vou fazer um argumento bull, um argumento otimista, o que eu vou falar? Aumento de produtividade, realmente não é uma bolha, a lucratividade das empresas está aumentando com esse boom de inteligência artificial. Olha a Nvidia, imagina a demanda que ela está surfando, o que isso significa para outras big techs, será que elas vão surpreender também positivamente em termos de lucro? E naturalmente o lucro subindo, o preço da ação tem que acompanhar, se não acompanhar a ação fica mais barata. Né? Que é o que a gente viu justamente com a Nvidia, mesmo se valorizando muito, esse ano ela está mais barata do que ano passado, que me parece uma loucura, né? Isso, engraçado comentar. Me parece, na verdade, que o S&P está virando um Ibovespa, tem ali 5 empresas que vão ser cada vez mais relevantes e o restante vão ser cada vez menos relevante dentro do índice. Então você também tem esse ponto, né? Porque de fato, os múltiplos mudaram muito, mas para poucas empresas. Se você pega a economia real americana, os múltiplos não tiveram tanta alteração. Então tem esse ponto também. Perfeito, Pedroso. E o grande vilão, né, galera, nessa primeira metade de agosto, os 20 dias, né, que a gente viu a Bolsa Americana cair o quê? 3, 4%, Bolsa Brasileira, enfim, cai mais do que isso, o mundo inteiro em queda, né, com o dólar se valorizando, foi o juro de 10 anos nos Estados Unidos, né, que teve uma forte abertura aí, um risco fiscal crescente americano, China e Japão vendendo os títulos públicos americanos que eles possuem, a questão da curva de juros japonesa se afrouxando e o Treasury, né, o Tesouro, tendo que emitir novos títulos para recompor as suas reservas, o que cria, né, naturalmente, uma pressão em termos de liquidez. Tá? Onde eu quero chegar? Eu quero mostrar esse gráfico aqui do bond de Apple que vence em 2060. Isso aqui é o que eu chamo de renda fixa tarja preta. Tá? Olha que loucura, galera. Em 2020, esse papel negociava $100, né? Justamente esse valor de face. Hoje negocia $60. Você colocou $1 milhão num bond, numa renda fixa da melhor empresa do mundo, né? Enfim, a empresa com o maior market cap do mundo, você perdeu 40%. O que é isso? Risco de duration, risco de prazo. Né? Quanto mais longo o seu prazo, o juros sobe, mais cai o preço do seu ativo. Né? E aí, extrapola isso para balanço de banco. Imagina o que os bancos estão perdendo com título lastreado à hipoteca, título público americano, título corporativo de longo prazo, né? Não é à toa que a S&P, que é uma das principais agências de crédito, essa semana fez um downgrade na nota de crédito de vários bancos regionais de médio porte nos Estados Unidos, citando condições operacionais difíceis. Tá? E para mim é risco de duration isso, né? O que está no balanço desses bancos pequenos? A Moody's fez algo parecido algumas semanas atrás, falando que poderia revisar para baixo a nota de crédito do próprio JP Morgan, né, que é uma fortaleza. Né? Não veio o risco com os grandes bancos americanos, tá, galera? Acho que eles estão super capitalizados. Sim. Então, enfim, não sei se a gente precisa se preparar ou não para um novo evento de crédito, para algo parecido com o que aconteceu em março com o Banco do Vale do Silício, porque esses juros vêm subindo, né? A curva de juros vem abrindo, o prejuízo nos balanços dos bancos devem estar crescendo também, e o Powell não descarta um novo aumento de 25 pontos. E por quanto tempo esse juros vai ficar nesse patamar restritivo? O mercado precifica que o primeiro corte vai ser em maio do ano que vem. Será que isso acontece de fato? Será que não é cedo demais? Com a economia crescendo quase 6% no terceiro trimestre, pelo menos o que o Fed de Atlanta nos fala, né? Não sabemos. Fica a reflexão aqui. Pedroso, últimos pontos, vamos encerrar? Vamos encerrar, acho que é isso hoje, né? Passamos bastante tempo. Mas é isso, pessoal. Eu acho que da minha parte também não tem nada. Mais alguma coisa? Galera, é isso. Enfim, acho que eu comentei tudo o que eu queria falar de fato, tá? Legal. Ficamos por aqui. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana.